Olá, seja bem-vindo à primeira aula, né? Essa primeira parte da primeira aula das práticas mitopoéticas na psicanálise de Carl Gustav Jung, né? É um prazer imenso falar de Jung e falar disso que é essa criação através dos mitos, a mitopoética, né? E como que ela tem um papel na psicoterapia, em terapias holísticas, em terapias integrativas, né, até mesmo no trabalho criativo, né, de certa maneira, este é um ponto da psicanálise junguiana, e vocês vão entender por que eu chamo de psicanálise e não de psicologia analítica junguiana, né, que mais me conecta, querendo ou não, há pouco tempo atrás, num dos meus últimos degraus, né, de busca num caminho, né, que é o caminho acadêmico formal, depois fui para outros caminhos de autoconhecimento, eu trabalhei exatamente com essa mitopoética do Jung, com os arquétipos e com o inconsciente coletivo lá, no meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo, então de certa maneira é muito bacana estar aqui, né? Eu até comecei a falar. Alguns de vocês não me conhecem, alguns me conhecem, né? Tem gente que está aqui ao vivo, tem gente que está vendo este vídeo posteriormente, ou até reassistindo, né? O meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio e estamos aqui, né, para falar deste curso, né? Iniciar este curso, vamos falar primeiro um pouquinho sobre ele e iniciar este curso das práticas mitopoéticas na psicanálise de Carl Gustav Jung, né? Então, qual que é a ideia? Né? Primeiro, me apresentar. Né? Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, sou escritor e dramaturgo, psicanalista, psicoterapeuta holístico, astrólogo, tarólogo também, outras atividades psicodinâmicas, né? Teatroterapia, sonhoterapia, são coisas que eu articulo, né? Trabalho com mentorias, trabalho como professor, porque acredito nesta transmissão do autoconhecimento também como uma maneira de ensino, né? E eu sou co-idealizador do Caminhada Estelar, esse espaço de autoconhecimento e expansão da consciência, que, né, ele existe aqui virtualmente, estamos, né, os dois idealizadores sou eu e minha esposa, cada um com seus atendimentos no campo do autoconhecimento e expansão da consciência, mas estamos aqui na cidade catarinense de Barra Velha, né, Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina. E, né, no campo da psicanálise, igual eu estava mencionando, eu já trabalho há muito tempo, desde de formações na USP, no SED Sapientais, experiências analíticas, né? Se for pensar em experiências analíticas até antes mesmo de 2005, né? Mas eu sempre fui colocando nessa minha caminhada também formal, né? No mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, os psicanalistas de Jung, que este curso, essas 8 aulas deste curso que daremos, né? Essa é apenas a primeira parte da primeira aula, então são vários vídeos que são feitos, né? Várias sessões que fazemos aqui ao vivo também, são 8 dias, né? Quebrando vários vídeos, que as pessoas podem assistir aqui ao vivo para poder me fazer as perguntas, mas não tem tempo, não tem questão, não tem problema. Tem a plataforma para isso, para assistir quando quiser e todas as vezes que quiser, né? E eu também trabalho, né, nesse campo da astrologia psicológica, ou psicologia astrológica, ou psicoterapia astrológica, né? Essa herança do casal Huber, né? Que tem diálogos com o Assanholi, também os próprios junguianos têm seu trabalho com astrologia, em outras associações eu tenho essas certificações no Brasil e fora, né? Sendo esse membro efetivo desta APA, né? E isso é uma das coisas que, de certa forma, uma das formas de me apresentar, e que vamos, assim, para quem não me conhece, está vendo, né, me vendo pela primeira vez, tem gente aqui que já me conhece, então não tem problema. E aí, né, o que é esse curso? O que são esse curso das práticas mitopoéticas na psicanálise de Carl Gustav Jung, né? A ideia é a gente trabalhar durante 8 aulas, esta ideia de como a psicanálise junguiana e nesta vertente desta psicanálise junguiana, que é essa mitopoética ou essa psicoterapia mitopoética, né, a gente consegue trabalhar arquétipos, trabalhar o inconsciente coletivo, trabalhar os conceitos, 4 conceitos chaves, que é ânima, ânimos, luz e sombra. Como que a gente trabalha isso, né? E que tipos de psicoterapia, né, para a gente ajudar nessa jornada da individuação, essa jornada do self, nessa integração do self que o Jung coloca. Tanto a psicoterapia
que é do consultório, que é do divã da psicanálise, do psicólogo, né? Mas também eu acredito em outras práticas que você pode tratar de maneira psicodinâmica, né? Eu, por exemplo, eu faço tarô, mas se vocês forem ver lá no site do Caminhada Estelar, eu não trabalho o tarô como forma oracular, e sim como mensagens do inconsciente, nessa abordagem mitopoética, e a leitura também, né, arquetípica, que a gente vai fazendo sessões, que as pessoas buscam o autoconhecimento através de mensagens e refletindo sobre aquelas cartas, né? As 78 cartas do tarot são cartas fantásticas. Mesma coisa na astrologia, que a gente trabalha, não trabalha uma astrologia dos determinismos ou dos futuros, mas sim essa astrologia como uma forma de psicologia primeira, que as pessoas podem olhar-se para si com esses padrões muito ancestrais, esses saberes ancestrais, vamos falar sobre isso hoje, né? Olha para dentro de si e pense em situações. Também não é determinismo, né? As pessoas às vezes vêm para mim, eu sou Sol em Aquário, aí vem falar do mito de Ganimedes para mim e tudo. Tá, o fato de você ser o Sol em Aquário significa muito pouco sobre você, né? Não use isso de muleta, né, tal como eu já falei em outros cursos, e em atendimentos também que eu com os meus analisandos e analisandas. Não, isso é uma constelação dentro de você. Isso é uma constelação. Então, tem esta questão e tem esta compreensão. O curso está dividido, vamos dizer assim, em dois grandes blocos, duas metades. As 4 primeiras aulas, esta inclusa, aí a gente vai falar de mais de conceitos, para a gente entender o que estamos, vamos dizer assim, tem pessoas que já têm uma formação em Jung, já às vezes vinda da universidade, vinda de outros cursos, né? Mas eu acho que é bom a gente instaurar um comum de que Jung e de que visão junguiana estamos falando, especialmente, por exemplo, em Anima e Animus, não vamos trabalhar a visão do Jung tradicional, mas sim a visão dos junguianos, dos seguidores do Jung, que ampliam o conceito. Mesma coisa com luz e sombra. Tem gente que trabalha o conceito de luz e sombra, lá da aula 4, de uma maneira muito fechada, muito maniqueísta, na minha opinião. Né? Então, a gente amplia. E a mesma coisa que a aula que vem, né, que são os arquétipos do inconsciente coletivo, né, da né, que quem está vendo aqui ao vivo, dá para semana que vem, né, que a gente tem, né, a aula 2 a gente vai conversar um pouco, que isso foi exatamente esse, também a questão da sombra, mas o arquétipos e inconsciente coletivo que eu mais me dediquei no meu pós-doutorado para refletir, pensar nesses processos mitopoéticos e de criação. E aí, a gente vai chegar para um ponto que é a segunda metade, as aulas 5, 6, 7 e 8. Aí é a ideia da gente conversar um pouco sobre práticas, né? De como que a gente usa todas essas coisas na clínica. Como a gente, de certa maneira, trabalha essas questões e traz para a gente coisas que são muito importantes. Muito importantes em qual sentido? No sentido de que Jung foi um cara que revoluciona como o ser humano pode se ver a si mesmo. De um jeito que ele se conecta de uma maneira maior com a sua humanidade para além de um espaço e tempo. Né? E aí a gente vai aqui eu falar sobre práticas mitopoéticas, né, visões mitopoéticas de certas práticas, e até mesmo ter alguma interação, ter alguma questão, tudo. Por isso, é claro que isso vale para o bloco teórico também, mas o bloco prático também é legal de ter. Né? Não tenham medo, né, de fazer as perguntas para mim, seja o pessoal aqui nos intervalos, né, fazer a pergunta dessas sessões aqui via Zoom, seja você, né, que está vendo essa aula gravada. Se você tem qualquer questão, escreva aqui na plataforma do Hotmart, né, gravada. Se você é um aluno que perdeu uma aula ao vivo e assistiu gravada, escreva no nosso grupo do WhatsApp, ou até mesmo, né, entre em contato no Instagram, por exemplo. O Instagram é uma forma muito rápida de conversar comigo, @RafaelDeoVenâncio, ou no Instagram do Caminhada Estelar, ou @Caminhada Estelar. Então, tirem dúvidas. Não vendem vamos dizer assim,
Não se tenham medo. Esta é uma conexão e esta é uma conversa que vamos apresentarmos e, de certa maneira, trabalharmos juntos por este processo de formação, de entender que são essas práticas mitopoéticas, que entender essa visão da psicanálise, que é uma visão totalmente diferente, que muitos estão acostumados. Então, gente, fica aí, vamos dizer assim, hashtag fica a dica, né? Mas tudo bem, vamos ter este processo. E aí vamos falar sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje, a aula de hoje. A gente vai falar sobre a trajetória da psicanálise de Jung, falar o interesse psicanalítico de Jung e dos Jungianos nos mitos. Isso engloba, na minha opinião, a primeira parte desta aula. E depois, na segunda parte desta aula, em outra videoaula, vamos falar sobre o campo da psicoterapia mitopoética, ou seja, vamos trabalhar estes elementos, né, já um pouco definir qual é o campo para a gente poder entender os conceitos dentro do campo e entender depois as práticas que vamos estudar e entrar, né? E aí, bom, vamos começar, né? Quem foi Jung, né? As pessoas procuram, eu vejo nas pesquisas de internet, quem foi Jung, Jung, pai dos arquétipos, né? Carl Gustav Jung, né, ele era suíço, pai da chamada psicologia complexa ou psicologia analítica, que também é conhecida nos Estados Unidos como psicanálise junguiana, né? Vou até tirar aqui para a gente depois falar isso. Por que que tem essa confusão, né? Deixa eu ficar aqui grande e a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Uma das coisas que a gente tem que entender que na história da humanidade aquilo que a gente chama de psicologia surgiu basicamente por último, ok? A gente surge, a palavra psicologia pode ter surgido um pouco antes, porém, a prática que hoje formamos num bacharelado de psicologia, formamos psicólogos, tem o CRP, tudo, né? É outra coisa, é muito recente. Ela é uma construção vinda da Segunda Guerra Mundial, se a gente for mais ou menos parar para pensar depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, na metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, então temos essa questão. O que a gente tem, né? Então, o ser humano sempre teve essa busca de entendimento da mente. Isso, inicialmente, era entre compreender a mente, trabalho de filósofos e teólogos, né? Ou um trabalho também para místicos, né? Que é algo que a gente só pensa nos místicos que fazem as magias, tudo, mas também outros tipos de místicos e pessoas que envolvem na espiritualidade, outros tipos de sábios, gurus e pessoas praticantes de espiritualidades, né? Porém, começa a se avançar algo que é o estudo da chamada filosofia da mente. E esse chamado estudo da filosofia da mente começa, de certa maneira, a avançar e chegar a um ponto que vai se braçar com a, com a medicina, com o campo de Hipócrates, e vai pensar sobre os tratamentos disso surgindo a psiquiatria e a neurologia. É um neurólogo, um neurologista, que vai, né, inspirar Sigmund Freud, outro neurologista, com as ideias da psicanálise, ou seja, que é o senhor, né, o professor dele, o senhor Bruck, que vai formar o Freud, ok? Beleza. E com isso vai criar a psicodinâmica. O Freud vai ter dois pais fundadores, vamos dizer assim, bem fortes, o Bruck e um filósofo da mente chamado Franz Brentano, que vão ter isso. Então, todo esse tipo de talking cure, cura pela fala, se inicia a partir da psicanálise. Para ser mais preciso, pelo método catártico, né, que Freud e Breuer criam na famosa pré-psicanálise, como os psicanalistas gostam de chamar esses escritos do Freud, sobre a histeria, tudo. E aí, de certa maneira,
um pouco, vamos dizer assim, admirados por este cara chamado Sigmund Freud, e com querendo ou não, uma melhoria da moeda norte-americana. A gente está falando aqui antes da crise de 29, a gente está falando um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, especialmente no entreguerras, mas especialmente entre guerras entre 1914 a 1929. Nesse período, que é mais ou menos uns 20 anos da vida do Freud, vamos dizer, mais ou menos entre 1907 a 1927, alguma coisa desse jeito, muitos americanos, né, estadunidenses, vão atrás do Freud, atrás dessa ideia de se analisar o psicológico, a psique. E por isso que tudo vira psicanálise. Nos Estados Unidos, psychology é uma coisa um pouco mais focada no experimental, e aí de você trabalhar, e algo que a gente, de certa forma, às vezes trabalha muito como se fosse neurociência e também psicologias, teria cognitivo comportamental, behaviorismo, tudo. Porém, eles não conseguem distinguir, de certa forma, isso que o Jung, que tudo seria psicologia, e por isso que ele chama de psicologia complexa, não existia a psicanálise, e um pouco de escapar, nos Estados Unidos vai falar, o Jung é muito parecido, tem diferenças de situações, tal como vai ter com Alfred Adler e Freud, né? Alfred Adler é o criador do complexo de superioridade e complexo de inferioridade, que você vai ter outras visões. Ou William Reich, ou né, o Jung, ou até mesmo o Jacques Lévy Moreno foi muito interessante. Ele pegou o psico e botou um drama, e aí, de certa forma, escapou da ideia de ser psicanálise. Então, muitos estadunidenses, o que a gente mais conhece é um cara chamado Murray Stein, chama Jung de psicanálise, apesar dos jungianos ficarem muito bravos com isso, porque o princípio da talking cure se mantém, ou seja, eu vou lá, eu converso, tem uma sessão psicodinâmica e, de certa forma, eu faço perguntas, faço hermenêuticas e interpretações que ajudam o analisando a se refletir. Então, não há uma logia posta, e sim uma análise posta. Logia nesse sentido de uma descoberta científica ou lógica. Não, há uma psicanálise. E é isso que a gente reforça quando a gente usa esse termo psicanálise junguiana, né, no Murray Stein, que a gente está numa ideia de análise. E usando conceitos, usando cosmovisões. A psicanálise é uma cosmovisão, e aí a psicanálise junguiana é uma cosmovisão muito poderosa, né? É uma forma de se ver o mundo muito poderoso que a gente tem que compreender e a gente tem que tentar entender, né? E essa que é a grande sacada. E o Jung, por mais que você tenha uma briga de foice, vamos dizer assim, a gente vai explicar um pouquinho quais são os principais pontos, e este curso vai se calcar mais no Jung, né? Muitos de vocês me conhecem pelo meu curso sobre Freud para o autoconhecimento, que é o psicanálise para não psicanalistas, né? Onde eu também falo às vezes um pouquinho sobre Jung, e o Lacan, né? Mas o processo que a gente tem, que é o contrário, é muito interessante. A gente vê o Jung como uma cosmovisão, como uma maneira de entender este processo. E o Jung, se a gente for parar para pensar, vou voltar aqui no meu slide, foi muito importante essa ideia dele, né, essa aproximação dele da psicanálise, né, como ele que estava indo atrás, pensando, sempre muito interessado em formas místicas e ancestrais, etc. Ele que ajuda o Freud a desenvolver a expressão de complexo, que também vai ser aproveitado por Alfred Adler, no complexo de superioridade e inferioridade, ou seja, pensando que as situações psicodinâmicas não são isoladas, e sim sempre elas são complexas, no sentido que elas são vários feixes de coisas. É a palavra latina para, né, como se fosse essa amarração de feixes, né, o complexo.
e, e também regras para a associação livre, e nisso ele vai gerar aquela ideia também dos tipos psicológicos, que é bem o começo da carreira dele, e que chegou a ser muito utilizado na psicanálise por um tempo. E hoje, se a gente for pensar, muitos psicólogos junguianos, especialmente psicólogos, mesmo com formação em psicologia, o que se ensina de Jung na faculdade? Mais do que os arquétipos do inconsciente coletivo, mas esses tipos psicológicos são ensinados. Né? Então, a gente tem um pouco esta questão. Quando o Freud, né, a formação da psicanálise em Freud era um pouco tal aquilo que o Lacan vai defender depois, 50 anos depois, né? Era algo muito artesanal, era algo de você fazer análise e depois frequentar o famoso clube das quartas-feiras, né, onde analisandos e os analistas todos sentavam para conversar sobre psicanálise, e com isso se formarem, e os analisandos seriam os futuros analistas. E continuariam tendo o processo de sempre serem analisados duplamente, seja analisado pessoal, seja analisado, seu trabalho analisado por um outro psicanalista, que é a ideia da supervisão, né? Que são coisas que a gente faz no Caminhada Estelar também. E aí uma das coisas que é interessante, há essa construção e há esse processo, né, de entender o Freud pensa, inspirado por muitos, em fundar uma associação psicanalítica internacional, e ele nomeia o Jung como presidente perpétuo. Né? Então surge o termo, que aí eu coloco, que ele vira o príncipe herdeiro de Freud. Porém, ele vai romper, isso é muito mostrado naquele filme chamado Método Perigoso, né? Ele vai romper com Freud, e a crítica é que ele toma caminhos mais místicos. É isso que o Freud vai falar para o Jung, que o Jung, de certa forma, vai se deixar se abraçar pelo misticismo, e isso vai ter certas consequências. Que a gente está falando aqui? A gente está falando disso aqui, ó, desta briga aqui. Freud versus Jung. Né? Que no Freud você vai ter o inconsciente pessoal, apesar que o Freud depois ele vai, até com as críticas de Jung, a gente vê com o avanço da segunda tópica, do além do princípio do prazer, do mal-estar na civilização, você vai ver ele vai avançando para ideias mais coletivas, que toda simbolização feita pelo inconsciente é sexual, então você vai pegar as regras de interpretação dos sonhos do Freud e as primeiras do Jung, tudo é sexo, ou símbolos vinculados a genitálias, etc. E a libido, enquanto princípio de prazer, eros, também vinculado à ideia sexual. Já o Jung trabalha com o inconsciente coletivo, como que se há uma parcela desse inconsciente que conecta todos os seres humanos para além do tempo e espaço, uma ideia claramente inspirada em Platão, né? Mais do que a ideia do Freud do inconsciente pessoal, que é uma ideia, de certa maneira, pseudo-cartesiana, vamos dizer assim. O Descartes não acharia isso nos seus conceitos a priori, né? Ele acaba sendo uma ideia muito próxima desse inconsciente pessoal, de algumas formas de carregamento, né? Alguns filósofos racionalistas menores que acreditam um pouco disso, né? De você alguns racionalistas, para lidar com as críticas vindas dos empiristas, tal como John Locke, David Hume e tudo, cria ideias de que a gente tem a prioris, porém esses a priori são interpretados pela nossa experiência. Então, o Freud é mais ou menos assim, né? Não a priori muito extenso e coletivo, porém é isso que ele mais ou menos coloca. Seria, a priori, seria isso que o Lacan falaria mais para frente de linguagem do inconsciente. Para o Jung, não. Para o Jung, tem histórias, símbolos, que são os arquétipos, ideias, que conecta todos os seres humanos a todo tempo, e por isso que há tantas coincidências entre civilizações que nunca se conectaram, inclusive em tempo, inclusive em espaço. Né? Então, é interessante essa que é a grande perspectiva.
A simbolização do Jung, apesar de no início ser bastante sexual, se torna mais ampla e mais arquetípica, pegando coisas interessantes, inclusive que ele vai pesquisar nas mitologias, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a libido vai ser vontade de vida, a vontade da vida de se tornar autônoma, que é isso que a gente chama de individuação do self, e não ter essa vida em viver, e não necessariamente pensar apenas no sexo, no princípio do prazer, e a perpetuação da espécie, tal como vai estar lá, especialmente no primeiro Freud da primeira tópica. Né? E é interessante que muitas vezes a gente fica parando para pensar, não, Freud, como se fosse muito cientificista, muito ateu, muito tudo, mas o Freud era alguém muito esquisito, né? A mitologia cumpre um grande papel na psicanálise, né? A pensar que o principal conceito freudiano, especialmente da primeira tópica, é o complexo de Édipo, baseado numa peça de teatro grega que retrata um mito grego anterior a ela, né? E aí é uma coisa que é interessante, a gente tem que lembrar que Freud era um literato, interessado especialmente em Shakespeare e muito em Goethe, muito em Goethe. Né? Daria para eu dar aqui um curso, um bom curso, umas boas 4 horas falando das relações entre Freud e Goethe. Né? E Freud era um apaixonado por mitologia grega, e muito por mitologia egípcia, né? Tô aqui com essa camisa cheia de símbolos egípcios. Freud tinha muita memorabilia egípcia, né? Coisas que vindas, né, dessa exploração arqueológica do Egito Antigo. Então é interessante a gente ver, claro que o próprio Freud fala que uma das vontades que ele tinha é de ser um arqueólogo, né? E há um indicativo, esse é o meu trabalho acadêmico atual, né, que muita gente já trabalhou, que é a questão das raízes judaicas de Freud e também uma possível conexão com as ideias místicas por causa da sua criação, né, como menino judeu, que ele não se torna ateu, mas ele tem uma criação como menino judeu, né? E o Freud tem uma atitude, né, de associar o mitos à mente, né, a própria ideia do mito da psique, a gente chamar o aparelho psíquico de psique, essa ideia da psique, e ele quem move a psique é Eros, e aí você tem o princípio de Eros. Freud sabe muito bem quem é Tânato, e é o princípio da boa morte, além do princípio do prazer, que é a pulsão de morte, o princípio de morte ser chamada de Tânato, que é a boa morte, a morte natural, não é à toa. Ele sabe que a morte corrida, suicida, tudo é o psicopompo, é Hermes, né? É o Mercúrio, né? E o Freud, com toda essa atitude, de certa forma, instigou muito dos seus discípulos, especialmente o Jung, a ir atrás dos mitos, a ir atrás de entender todo este processo, né? E o Jung, na verdade, se a gente voltar aqui, ele só escancara isso tudo. Jung escancara com o conceito de arquétipo que a gente vai trabalhar, com o conceito de conceito coletivo, com a questão de individuação de self, com tudo isso que a gente vai trabalhar neste curso, né? E vai possibilitar isso que a gente vai chamar aqui, não de nossa lavra, né? Apesar de pouca gente utilizar, disso que a gente pode chamar de mito poético, né? E aí a gente aí tem essa questão, né? Os junguianos, então não é só Jung, é os junguianos, seus discípulos e os mitos, né? E aqui é uma coisa que é interessante. Apesar de Jung se dedicar boa parte de sua fase média, ou seja, seu meio tempo de vida acadêmica, Jung foi alguém que viveu bastante, aos estudos dos arquétipos dos mitos, especialmente os germânicos, né? Eu adoro o estudo dele sobre o mito do Wotan, né? Do Wotan, se a gente quiser germanizava fala, né? Mas foram seguidores e alunos dele, ou seja, a gente que teve aula com ele na formação, ou de certa forma segue, né? Essa ideia da psicanálise ser uma grande árvore e ter seus ramos, que o Renato Mezan fala, né? Que são esses chamados os junguianos, que mais se debruçaram nos estudos arquetípicos de diversas metodologias e de diversas mitologias. Ou seja, começa-se a ter várias formas de entender os arquétipos e de diversas formas de buscar os arquétipos em objetos míticos diferentes.
E a maior pesquisadora e a maior proponente dessa busca e de uma compreensão desses fenômenos míticos na nossa mente, seja em mitos, seja em contos de fada, seja em sonhos, é a Marie-Louise von Franz, que é essa que está aqui na foto, né? De certa maneira, claro que a von Franz não tem os conceitos da von Franz são, de certa forma, adaptações e reinterpretações dos conceitos de Jung, porém, a gente poderia falar que todos esses junguianos, de certa maneira, são von Franzinanos, esses junguianos que não estão pensando lá nos tipos e sim pensando nos arquétipos. Para dizer, aí alguns que me perdoem, mas para mim, esta senhora, esta grande psicanalista, é uma pessoa muito esquecida na psicanálise. Muito esquecida. E, para mim, ela foi muito polêmica também. Não devo falar, mas ela foi muito esquecida. É de um horror da gente não valorizar o trabalho dela. Né? E por isso que eu quis pôr aqui, a gente querendo ou não, se a gente fala muito de mitos, e a gente pode falar sobre todos esses processos também, a gente vai falar esoterismo, tudo, astrologia, graças a esta mulher. A gente deve mais a esta mulher do que a Jung. Muita gente vai ficar muito bravo de eu falar disso, porque Jung trabalhou, a gente vai falar sobre isso, mas esta mulher foi a grande popularizadora dessas ideias. E deveria ter, talvez, na minha opinião, maior cartaz, maior divulgação. Ela é um dos nomes esquecidos da psicanálise. A psicanálise tem muitos nomes esquecidos. E, curiosamente, a gente tem que ser honesto, ter uma honestidade intelectual aqui. Curiosamente, a maior parte desses nomes esquecidos são de mulheres. Isso indica muito sobre a sociedade onde a psicanálise foi criada. E essa sociedade que também a psicanálise precisa se transformar. Ok? Né? Então, é interessante a gente ter esta, vamos dizer, essa clareza de ideias, né? E aí a gente continuando, né? Os junguianos, isso que as pessoas gostam de chamar de esoterismo, né? E aí o Jung, a partir do contato que ele tem com um orientalista, ou seja, alguém que faz a divulgação das ideias orientais para o mundo ocidental, né, que começa lá com Arthur Schopenhauer na filosofia, que esse cara chamado Richard Wilhelm, e o livro fantástico dele sobre o I Ching e o taoísmo, que se chama O Segredo da Flor de Ouro, né, que ele vai falar sobre taoísmo e I Ching. Jung e os junguianos se aproximam dos estudos da religião oriental. Inclusive tem um livro, das sessões das obras completas de Jung é literalmente Psicologia e Religião Oriental, mas poderia se chamar Psicanálise, porque esse é a ideia que está lá aposta. Abrindo isso, e até porque a gente sabe o quanto que, bom, mais no Brasil, mais no Brasil, mais ainda em outros países, menos em outros, né? Querendo ou não, a psicologia brasileira muitas vezes gosta de se separar de atividades psicoterápicas mais holísticas, mais esotéricas, né? Não tenho problema nenhum com isso, mas é bom a gente falar. O Jung não tinha essa questão, ele abre espaço, né, para se aproximar desse movimento esotérico que avançava na Europa desde o fim do século XIX, né? A Teosofia, a Aurora Dourada, Telema, muitas dessas pessoas ou seguidores começam a sentir que há espaço para eles no movimento junguiano. E aí, uma série de junguianos são encontrados nessa sociedade no meio do século XX e as ideias junguianas são usadas para entender elementos esotéricos e holísticos. O próprio Jung vai escrever muito sobre alquimia, muito, muito. Quero textos e textos sobre alquimia. Jung, cara. Muita alquimia, e muita alquimia vinculada com as noções cristãs, Carl Gustav Jung. A astrologia, Jung vai comentar um pouquinho. Temos um livro muito famoso, né, que a gente vai mostrar aqui, assim, Jung e o tarô, mas o Jung em si não escreveu sobre tarô. I Ching, que é o Segredo da Flor de Ouro do Richard Wilhelm, que o Jung trabalha, runas nórdicas, outras práticas germânicas, a gente começa a ter esta aproximação. Os junguianos se torna um campo aberto
para essas pessoas que trabalham terapias holísticas, psicoterapias holísticas de maneira mais ampla, e esoterismos, e pessoas da espiritualidade, e até mesmo de religiões constituídas, né? E aqui um pouco eu apresento, né, as principais referências. Quais que são essas principais referências que alguns desses textos vamos mencionar nas próximas aulas, etc. Né? Aqui o livro da Sally Nichols, Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, livros da Monfrance de análise e de estudo, né? Ela estuda a sincronicidade, que é como os junguianos explicam, que vem essas mensagens do inconsciente, essas mensagens que a gente vê como divinatórias ou oraculares. O Edinger, que é alguém que vai falar um pouquinho também sobre a alquimia e a individuação. Você vai ter, por exemplo, né, o James Hollis, que vai falar muito sobre mitos e a ideia do mitologema, que vamos falar neste curso também. O Adam MacLean, que é muito famoso pela ideia da deusa tríplice, muitas vezes vocês trabalharam com esse conceito, né? Tem essa biblioteca junguiana de psicologia feminina. O Adam MacLean é um cara que vem dessas sociedades iniciáticas, ele vem de Telema, do Aleister Crowley, ou seja, ele é alguém que está vindo deste outro mundo, né? O Heinrich Neumann, que é um dos mais famosos primeiros junguianos, mas também freudiano, de certa maneira, que escreve Eros e Psique, uma das primeiras formas de sistematizar o mito, e este mito ser algo que explica a psicanálise, e Verena Cast, a gente tem... Dá para eu puxar aqui, ó, da minha estante, né? Quem às vezes acompanha as lives lá de terça-feira no Caminhada Estelar, vê a minha estante, eu posso puxar aqui na estante, tem um monte de coisa que a gente faz, ó, tá aqui, ó, você for puxar, puxar, tomar cuidado para não cair. Sally Nichols, né? E com ideias junguianas, se a gente for parar para pensar, né? É muito legal que ele vai fazer essa introdução, ela faz essa introdução ao tarô, né? E usando o tarô, nem é o Rider-Waite, né? Ele é o tarô de Marsella, né? E ela usa isso, isso aqui é como se fosse um pouco um TCC dela, porque ela estudou com Jung, né? A Sally Nichols, né? E aqui é isso, ela trabalha os arcanos na ideia de Marsella, né? Não na ideia, por exemplo, que tem muita gente que trabalha, né? Tal como o Felipe Carota, que eu dou curso juntos, né? Trabalha o Jung, ele trabalha o Jung e um junguiano brasileiro chamado Carlos Byton, com o tarô de White, do tarô Rider-Waite, que é interessante, né? O tarô é Rider, por causa de quem publicou, White por quem concepção, mas que os desenhos é de uma mulher, que é a Pamela Smith. Por isso que tem gente que gosta de chamar ele de tarô Rider-Waite-Smith. Talvez seja justo, né? Claro que toda a conceituação de todos os rascunhos da carta, não a arte final, foi do White. Então a Rider é um pouco de forçação de falar pela editora, especialmente que hoje em dia já está muito avançado. E o White, né, ele chama a Pamela para fazer um desenho melhor, para você ter rascunhos das cartas, né? Todos os elementos têm um porquê desse tarô, e por isso que ele é muito legal para a gente trabalhar com mitopoética, né? E todos os elementos, né, do tarô de White, aí, mas querendo ou não, tem o trabalho esquecido de uma mulher, que é a Pamela Smith. Acho sempre importante a gente reforçar de quem. E podemos, né? Temos o tarô egípcio, todos eles têm esse trabalho que tem. Astrologia, né? A sombra de Saturno fala do mito de Saturno, mas também fala um pouco de astrologia, o James Hollis fala isso. Você tem uma grande astróloga, que também é taróloga, que é a Liz Green, que fez cursos com a Von Franz e fez cursos... Eu acho, inclusive, que chegou a ter contato pessoal com o Jung, a Liz Green, né? Mas com a Von Franz, com certeza. Né? Então, ter todo este processo, e claro, um livro que a gente vai mostrar aqui mais para frente, que é o homem e seus símbolos, né? O humano e seus símbolos, né? Que é vários escritores, eu falei disso na live, que eu explico
A Mitopoética em Jung é um grande livro que a gente vai usar para explicar isso, e com certeza a gente trabalha. Então, se você for parar para pensar, Rafael, o que, que você acha que esse curso serve? Né? Para vocês que estão aqui, muitos já vieram conversar comigo, não sei o quê. Pá, eu acredito que com essa visão mitopoética, que é o quê? Um pouco trazer estes mitos como funcionamento da nossa psique, né? E a gente vai falar um pouquinho disso na próxima parte. Um pouco de entender como que isso é dado, nos permite, enquanto psicoterapeutas holísticos, como psicanalistas, né, de vertente junguiana, ou vira-lata, ou isso que eu gosto de chamar de psicanalista holístico, além de psicoterapeuta holístico, um enfoque disso, a psicanálise holística, né, voltada para o autoconhecimento, etc. Ou se você é tarólogo, taroterapia, astrólogo, astrologia psicológica, que é um processo de também, né, psicodinâmico, você ser um aconselhador. Eu gosto muito da ideia do Carl Rogers. Eu sou um fanzaço dessa ideia do aconselhamento, do counseling. Né? Eu acho que isso faz tanto falta no Brasil, tanta falta. Claro que a gente tem o serviço social, mas o serviço social às vezes fica tão burocrático, e o serviço social, nessa ideia do counseling, seria tão importante, seja nas pessoas que são vinculadas a instituições religiosas, a formas de conexão com a espiritualidade, a mentores, tudo, ao pessoal que faz coaching. Então, eu acho que a gente entender os mitos e como que a gente traz as pessoas para entender os mitos que estão regendo o aparelho psíquico, é isso, os mitos, o que a gente vai começar a explicar a partir, né, da parte 2 desta aula é que nossa mente é mítica, a nossa psique é mítica. Ela está trabalhando mitos em tempo inteiro, ela está interpretando essas histórias básicas. E é isso que é uma das grandes questões que a gente tem que entender quando a gente está diante dessas pessoas, para auxiliá-las, né, no alívio de dores psíquicas, na busca pelo autoconhecimento, para desenvolver questões, tudo. A gente tem que, de certa forma, ter essa visão para poder ajudá-la a entender isso que a gente vai chamar do mito pessoal, né? Que o próprio Jung fala um pouco isso, essa jornada, né? Que é isso que até é o nome da última aula, né? A jornada do self. O self é o nosso mito pessoal, né? E que ele é um calendoscópio de pequenos mitos, que são esses mitos que nos conectam pela ideia de consciente coletivo e que vem através de arquétipos para a gente. Então, gente, é um pouco isso, essa primeira parte, né? Que eu passando, já dando uma coisa, deixa eu parar aqui, né? E aí, gente, né, essa primeira parte, essa primeira videoaula acaba aqui, vou abrir para as perguntas para o pessoal, né, que está aqui ao vivo, sem gravar, mas se você tem qualquer pergunta, qualquer questão, me escreva na plataforma, escreva para mim no WhatsApp ou no Instagram e vamos conversar, né? Isso aqui é um trabalho fantástico. Eu sou um apaixonado por essa ideia e a gente tem que honrar muitos esses saberes ancestrais. Eles nos conectam como humanidade e dá grandes explicações por que estamos aqui nessa grande experiência humana, né? E isso é algo que é importantíssimo nós falarmos, né? É a presença dos mitos que une o humano dos 2022 com o humano de 1922, com 1822, 22, 2022 antes de Cristo e até mesmo 2122, 2222 na frente. O inconsciente coletivo conecta, para além de tempos e espaços, brasileiros, canadenses, argentinos, estadunidenses, europeus, asiáticos, pessoal na Antártida, qual que seja. Então, pessoal, fica aí esse chamado. E a gente trabalhar com este processo fantástico, né, trazer os mitos para as nossas atividades, né, como nossas atividades que são inspiradas
pela psicanálise e pela psicoterapia, e as atividades holísticas e as atividades esotéricas, e até mesmo, né, eu falei, eu sou dramaturgo, sou escritor também, né, nas atividades de criatividade, por que não? Então, é um pouquinho isso que a gente vai apresentando ao longo do curso, de uma maneira, na minha opinião, eu vou tentar ser uma maneira extremamente leve, extremamente prática, para a gente poder aplicar no dia a dia. Nada de coisa de ficar anotando no caderno e queimando a cabeça, sim, vivenciar tudo isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e nos vemos na próxima videoaula.